Olá, uma boa noite a todos. A Câmara Municipal de Taubaté, neste dia 20 de março de 2019, dá boas-vindas às senhoras e aos senhores que, a partir deste momento, acompanharão os trabalhos da 16ª Conferência Temática Anual sobre a Campanha da Fraternidade. E para compor a mesa do evento desta noite, convidamos a segunda vice-presidente da Câmara Municipal de Taubaté, excelentíssima senhora vereadora Lorene, ela que dirigirá os trabalhos desta noite. Oradora oficial do evento desta noite, convidamos para compor a mesa a excelentíssima senhora vereadora Goretti. Convidamos para compor a mesa o assessor diocesano da Campanha da Fraternidade, o reverendíssimo senhor padre Leandro Alves de Souza. E para compor a mesa, convidamos também ela que é autora do Decreto Legislativo número 132 de 2004. Ela que é a autora do decreto que institui o evento que estamos realizando nesta noite, a professora Celinha Marques. Ela que vem representando também neste ato a paróquia São Pedro Apóstolo. E a professora Celinha, que foi vereadora aí na 12ª e 13ª legislaturas. Com a mesa composta, aproveitamos aqui para agradecer, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, a presença do vereador da 9ª e 10ª legislatura, Miguel Lopes Figueira. Agradecemos ainda a presença do senhor Jofre Neto, ele que foi vereador na 12ª, 13ª e 16ª legislaturas e hoje preside o Conselho Municipal de Saúde aqui de Taubaté. Conosco esta noite também o senhor Jair Gomes de Toledo, que foi vereador na 12ª e 13ª legislaturas. Hoje o senhor Jair assessora a excelentíssima senhora vereadora Goretti, que é a oradora oficial desta noite. Agradecemos e registramos aqui também a presença do reverendíssimo senhor cônego José Luciano Matos Santana, o pároco da paróquia Santo Antônio de Lisboa. Representando aqui neste ato a senhora Farailde Santos, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, temos a presença do senhor Clebion Eli Miranda, ele que é secretário de Comunicações do Sindinap. Agradecemos aqui ainda a presença dos assessores parlamentares Wanderson Abud, representando o excelentíssimo senhor vereador Dentinho, e Patrícia Simões, representando o excelentíssimo senhor vereador João Vidal. E neste momento, para a abertura oficial, anunciamos a palavra da excelentíssima senhora vereadora Lorene. Antes de iniciar, Tiago, gostaria de lembrar a presença do meu colega, vereador Vanoni, aqui conosco nessa noite. Acho que foi anunciado. Perguntei para o vereador aqui, ele não reparou na hora, eu também não, então perguntei para ele, estou reforçando. Muito obrigada. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos do Decreto Legislativo número 132 de 2004, realiza a 16ª Conferência Temática Anual sobre a Campanha da Fraternidade, para abordar o tema Fraternidade e Políticas Públicas. E o lema: serás libertado pelo direito e pela justiça. Antes de iniciar com a palavra da nossa oradora oficial, vereadora Goretti, quero convidar todos e todas
para que a gente inicie essa nossa noite fazendo a oração da campanha da fraternidade, que vocês têm aí no livreto e podemos todos acompanhar então. Vamos ficar em pé para fazer a oração? Pai misericordioso e compassivo, que governais o mundo com justiça e amor, dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso reino entre nós. Em sua grande misericórdia, Jesus, o Filho amado, habitando entre nós, testemunhou e anunciou o Evangelho da fraternidade e da paz. Seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. O Divino Espírito acenda em nossa Igreja a caridade sincera e o amor fraterno, a honestidade e o direito resplandeçam em nossa sociedade, e sejamos verdadeiros cidadãos do novo céu e da nova terra. Amém. Neste momento, pedimos que todos mantenham as suas posturas aí para que possamos então acompanhar respeitosamente a execução do hino nacional brasileiro, seguido pelo hino de Taubaté. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Mas segues da justiça, clama forte, verás que o filho teu não
Taubaté, nas bandeiras que ousaram desbravarem das selvas tão glória. Taubaté, cujos filhos não param, sempre em marcha nas asas da história. Taubaté, das nações readiam, epopeia por rios e lavas, praticando a fazer geografia e plantando fronteiras nos mapas. Ao olhar de vão ansiar, beijam todos os ciclos, nem de longa distância, mais altos destinos. Quando outrora o café soberano, todo em ouro, palmitas floria, alto nível voltando ao batiano, em riqueza Santana atingia, e tal é o poder que Manhosa, decantada na época em alto, que a cidade chegou poderosa, a se honrar com a própria São Paulo, ao olhar de vão ansiar, beijam todos os sinos, vens de longa distância, mais altos destinos. Longe de quem nos esfregou, ostentar a moderna cidade, mesmo ensino, talvor e labor, que exigiram na sua faculdade, mas sentir o progresso se espalma, e com feitos que levas em és a mesma cidade com alma, que nasceu no alvorar do Brasil, ao lugar de vão ansiar, beijam todos os sinos, vens de longa distância, mais altos destinos. Pedimos que todos se acomodem. E agradecendo aqui mais uma vez, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, a presença de todos os membros das comunidades católicas aqui do município e também do excelentíssimo senhor vereador Vanoni, a quem peço desculpas pela falha. Confesso que a visão não foi privilegiada daqui. Mas, neste momento, anunciamos a palavra da excelentíssima senhora vereadora Lorene, que dará continuidade aos trabalhos, partindo então para a saudação oficial. Muito obrigada, Tiago. Eu quero aproveitar e chamar o vereador Vanoni para que possa compor a mesa aqui conosco. Ele deu uma saidinha agora. Vamos esperar o vereador. Ah, sim, ele foi retornando. Vereador Vanoni, gostaria muito que o senhor pudesse compor a mesa aqui conosco nessa noite. Bom, dando continuidade agora, gostaria de convidar a oradora oficial pelo Legislativo nesta conferência. Então, concedemos a palavra à excelentíssima senhora vereadora Goretti. Excelentíssima senhora presidente, vereadora Lorene, excelentíssimos senhores vereadores, acho que eu vou falar só o vereador, né? Não tem mais. Dignas autoridades que compõem a mesa, já nominadas pelo protocolo, telespectadores da TV Câmara, internautas, senhoras e senhores, boa noite. É com imensa alegria que nos reunimos para essa conferência anual
ocasião em que estaremos abordando o tema da campanha da Fraternidade de 2019, Fraternidade e Políticas Públicas. E o local nada mais é que apropriado para que nesse plenário, onde são discutidos e votados os importantes projetos de interesse do bem comum. Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, as constantes crises políticas e econômicas abrem cada vez mais espaço para o crescimento da descrença e desconfiança nas instituições do país. O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, Louvado Seja, adverte essa realidade. Muitas vezes, a própria política é responsável pelo seu descrédito, devido à corrupção e à falta de boas políticas públicas. Nós, brasileiros de todas as classes sociais, constatamos que a corrupção preenche os noticiários dos meios de comunicação social, especialmente a mídia, com inúmeros casos graves de desvios de dinheiro público, dinheiro esse que deveria atender aos verdadeiros reclamos da população. De tanto ouvir tais noticiários, tornamos o problema mais grave quando deixamos de acreditar e perdemos também a capacidade de tomar iniciativas e de manifestar interesses em mudanças e a ambição dos que deveriam garantir os direitos e o bem comum da população ganham cada vez mais oportunidades e protagonizam um cenário cada vez mais desolador. Nesse panorama brasileiro, destaca-se essa carência de políticas públicas efetivas para contemplar as graves questões sociais do país, como desemprego, desigualdade social, saúde, moradia, educação, violência e exclusão social. Como ocorre há mais de 5 décadas e em plena quaresma, tempo favorável para uma boa preparação de cada um sob a vivência do tripé: oração, esmola e jejum. A campanha da Fraternidade traz em seus objetivos reflexões sobre situações vulneráveis e necessitadas de atenção. Uma atitude diante das questões apresentadas, sempre com temas ajustados à realidade do momento. E para combater inúmeros desafios, a Igreja Católica do Brasil, neste ano, está refletindo na campanha da Fraternidade o tema das políticas públicas. E quando se fala de política, falamos de participação das pessoas no processo de gestão e controle social. Lembramos que todos os cristãos têm a missão e são chamados a participar do processo das políticas públicas. Este é o grande convite e contribuição da campanha da Fraternidade de 2019. É necessário que o cristão, investido ou não em cargo público, dê testemunhos da busca do bem comum, não se contradizendo com o que professa, e busque o bem comum e não o particular. Não ceda aos interesses de grupos que buscam se beneficiar indevidamente e não se omita por comodismo ou desinteresse e, principalmente, queira servir e não ser servido. Os ocupantes de cargos públicos, especialmente os eletivos, precisam ter a consciência formada e definitiva de que cargo público é missão e não privilégio. A atual situação do país exige, então, o correto discernimento e responsabilidade dos cidadãos, como também das instituições e organizações
responsáveis pela justiça e construção do bem comum. Deixa eu tomar uma água. Somente pelo compromisso com a política e pela efetivação de políticas públicas, à luz da palavra de Deus e a da doutrina social da Igreja, que a cidadania e o bem comum sairão fortalecidos e serão sinais de esperança de um futuro mais digno para todos. Mas o que são políticas públicas? Políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nacional, estaduais ou municipais, com a participação direta ou indireta de entes políticos ou privados, que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Ou seja, são ações que correspondem a direitos assegurados na Constituição. Então, cabe a cada um de nós exercermos a nossa cidadania, pleiteando, fiscalizando aqueles que foram eleitos, cobrando soluções e outros. É preciso despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção de políticas públicas em âmbito nacional, estadual e municipal. É preciso propor políticas públicas que assegurem direitos sociais aos mais frágeis e vulneráveis, lutando pela sua consolidação. Promover a formação política de novos líderes, especialmente daqueles que têm formação espiritual. E entre estes, os jovens. Participar de conselhos deliberativos que foram criados por leis complementares nas áreas de saúde, criança, adolescente, assistente social e educação. Sob o tema Fraternidade e Políticas Públicas, e o lema Serás libertado pelo direito e pela justiça, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, pretende estimular a participação dos católicos na defesa das políticas públicas. O texto base da campanha descreve, entre outros tópicos, sobre o ciclo e etapas de uma política pública e faz a distinção entre as políticas de governo e as políticas de Estado, bem como apresenta os canais de participação social com os conselhos previstos na Constituição Federal de 1988. Mas para isso precisa ser uma pessoa realista, que por ter uma consciência crítica, aponta aquilo que possa ser não só apenas um sonho, mas indica também o caminho a ser seguido e os passos concretos a serem dados para que essa utopia se torne cada vez mais uma realidade. Gostaria, nessa oportunidade, de destacar algumas ações de políticas públicas desenvolvidas no âmbito municipal. Agora eu vou lendo e vai passando umas fotos. Para não estender muito, então nós juntamos. A Secretaria de Desenvolvimento tem as fotos? Tá, a hora que, senão passa depois. A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, por exemplo, que é composta pelo Departamento de Proteção Social Básica e Especial, atuando nas áreas de promoção social e promoção e proteção à criança e ao adolescente, bem como o Departamento de Habitação, são responsáveis pelo planejamento e execução dos programas, projetos
e benefícios. Coordenação técnica e administrativa das ações da política de assistência social do município no geral. Qualquer cidadão poderá ter acesso a esses programas através do CREAS, do CRAS, do PAEF, Programa de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos. Centro POP, Centro de Convivência do Idoso, Cadastro Único, dentre outros. A Secretaria da Saúde. Esperar terminar da... Já foi da social? Bom, a Secretaria da Saúde é responsável pela coordenação e controle das ações nos serviços de emergências, nos serviços básicos e nos serviços especializados, englobando as atividades médicas, odontológica, enfermagem e psicologia. Esses atendimentos são realizados através das UPAs, das UBSs, PAMOS, ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, NAPES, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o CAPS, SVO, Qualistes, Centro Odontológico, Vigilância Sanitária e Zoonose. Muito mais. Portanto, neste momento de introspecção e à luz da palavra, possamos fazer uma profunda reflexão acerca da nossa efetiva participação para o chamamento da campanha da Fraternidade de 2019. Muito obrigada a todos e desculpe se as fotos não saíram conforme foi planejado, mas deu para... Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora Goretti. Neste momento, concedemos a palavra ao reverendíssimo senhor Padre Leandro Alves de Souza, assessor diocesano da campanha da Fraternidade, e, na sequência, os munícipes e vereadores presentes poderão fazer uso da palavra para suas considerações. Poderão se inscrever até 10 munícipes para apresentar suas considerações sobre a campanha da Fraternidade 2019. Assim, solicito que os interessados realizem sua inscrição junto aos servidores Larissa e Tiago. Com a palavra, então, Padre Leandro. Boa noite. Minha saudação à mesa diretora do evento, às senhoras vereadoras, senhor vereador aqui presente e a toda a comunidade aqui também que se faz presença nessa noite tão importante nesta casa legislativa. Peço licença de quebrar o protocolo, de não ficar muito na tribuna hoje, mas as minhas palavras serão breves e apenas temos aqui a finalidade de promover um diálogo com o nosso poder público, sobretudo esse poder legislativo do município, para esclarecer as propostas da nossa igreja em vista de uma conscientização maior da importância de ser parceiros. A igreja não é adversária da política, mas somos parceiros, no sentido de oferecer valores éticos e morais que iluminam certamente a ação política do Estado e de qualquer outra natureza daquilo que visa o cuidado do bem comum no nosso país, tá certo? Então nós temos essa campanha da Fraternidade que trata das políticas públicas. A vereadora Goretti já definiu muito bem o que significa a política pública e não é pretensão da igreja discutir políticas partidárias, este conceito que às vezes carregamos conosco e até mesmo conceitos equivocados, mas é a nossa finalidade iluminar a ação política do nosso governo, sobretudo no que diz respeito à política pública, que nada mais é do que estas ações,
elaboradas, programadas, debatidas, que visam a garantia dos nossos direitos, previstos na Constituição de 88 ou de outra legislação. Tendo isso em mente, é muito importante nós considerarmos que as políticas públicas são, na verdade, resoluções de problemas públicos. E como o próprio nome já diz, problemas públicos. Não são problemas da Câmara Municipal, não são problemas dos católicos, não são problemas dos evangélicos, mas são problemas públicos, traduzindo, problemas de todos nós, enquanto sociedade, comunidade humana que a compomos. Então, esta introdução é muito importante para nós termos uma clareza ainda maior da finalidade da nossa igreja com esta campanha da fraternidade. Vocês observem aí o cartaz da campanha, tem aqui também no plenário, também está aí no slide. Vocês percebam aí no cartaz que alguns elementos nos provocam a esta discussão. Sempre digo nas paróquias onde eu passo, levando a reflexão da campanha da fraternidade, com a explicação do cartaz, já conseguimos aqui desenvolver uma boa catequese com as nossas crianças, com outros catequizandos, pois o cartaz, ele sempre com a sua ilustração, ele nos provoca a pensar um pouquinho a nossa realidade brasileira. Vocês observam aí na parte inferior do mesmo algumas expressões sociais. Temos lá uma criança, um adolescente jogando futebol, um profissional da saúde, temos a pessoa idosa, as famílias e a questão do meio ambiente. Claro que aqui, pelo fato de ser uma arte, ela é limitada, é impossível contemplarmos todas as realidades do nosso Brasil. Porém, o autor, como ele destaca na sua explicação, ele ressalta estas expressões sociais para nos provocar no pensamento de que as políticas públicas devem estar voltadas para estas realidades. E encontramos aí também no cartaz uma árvore com algumas folhas verdes, outras nem tanto, justamente que expressam os frutos destas políticas públicas. Não nos esqueçamos que a igreja nos últimos anos destaca sempre uma necessidade social que se transforma numa campanha para a fraternidade. E o que isso significa? Existem políticas públicas boas? Existem. Mas, infelizmente, muitas não estão satisfatórias. Muitas ainda não deram conta de resolver todos os nossos problemas públicos. E por isso é a campanha da fraternidade. Porque senão, não seria tema da campanha da fraternidade. Por isso, esta finalidade da igreja de destacar esta temática das políticas públicas para nos provocar a este debate nacional. Pois a igreja está no Brasil inteiro. A igreja está em todos os municípios. Por que não dizer em todos os bairros pelo Brasil afora? Portanto, o alcance da campanha da fraternidade, ele é extremamente amplo. Se nós, de fato, colocarmos em prática as propostas da igreja, de modo que possamos levar o nosso povo a esse debate, a esta reflexão, tá certo? O objetivo geral da nossa igreja é estimular a nossa participação em políticas públicas. Não basta nós ficarmos simplesmente como telespectadores, assistindo tantas ações, tantos fatos, acompanhando o nosso cenário nacional e simplesmente ficar sentados na nossa sala, lá no nosso sofá, simplesmente como meros telespectadores e não nos sentirmos assim corresponsáveis pelas políticas públicas.
É interessante que o texto base, ele traz esta imagem, esta obra de arte de Pedro Américo, um artista paraibano, e esta arte é do ano de 1888, alguns anos depois da nossa independência do Brasil. E é interessante notar como que o público desta arte, o povão, uma linguagem assim bem popular, está simplesmente assistindo o grito da independência. Está até um pouco distante daqueles que estão ali lutando pelo Brasil, brigando pelas causas que eram, sobretudo, interesses do próprio povo. Pedro Américo, portanto, ele nos provoca a pensar que isso já vem desde o início da nossa independência, desde o início da nossa colonização. Infelizmente, faz parte da nossa cultura nacional, né? Esta, digamos assim, essa participação tímida do povo no que diz respeito à questão da política. Infelizmente, isso é cultural e, consequentemente, temos aí graves problemas, porque o povo não participa, o povo não acompanha, e são poucos que se disponibilizam a estar mais assim por dentro, acompanhando, fiscalizando, vendo de fato se os seus representantes estão correspondendo à expectativa naquilo que está na competência de cada qual. Não é verdade? Então, este quadro, que o texto base, que é o documento oficial da campanha da fraternidade da CNBB, ressalta como uma provocação para nós pensarmos a nossa participação nestas políticas públicas. Porém, essa participação não é uma participação qualquer. Nós não podemos renunciar à nossa identidade de igreja, nós não podemos renunciar à nossa fé em Jesus Cristo, e por isso o objetivo deixar claro que essa participação é à luz da palavra de Deus e da doutrina social da igreja. Nós não vamos encontrar na Sagrada Escritura o termo políticas públicas. Não vamos. Entretanto, encontramos na Sagrada Escritura valores éticos e morais. Jesus nunca utilizou o termo políticas públicas. Porém, ele injetou valores na sociedade, no seu grupo dos discípulos, de modo que eles pudessem agir conscientemente no que diz respeito à formação de uma construção nova de relacionamentos fraternos, solidários, amorosos, favorecendo para a construção do reino de Deus. O próprio texto base destaca aquilo que nós encontramos no capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, em que está ali a multiplicação dos pães. O autor sagrado é muito claro, ele diz que Jesus lá atravessa a região ali do lago de Tiberíades e vê aquele povo sedento, aquele povo carente. E o próprio Marcos diz que eram como ovelhas sem pastor. Está lá no versículo 34 do capítulo 6. E aí os discípulos vão ao encontro de Jesus, começam a perceber lá a hora avançada, aquela multidão de gente, e eles dizem a Jesus: mestre, manda esse povo embora, eles estão com fome. No entanto, Jesus diz: não, dá-lhes vós mesmos de comer. O que vocês têm? E eles responderam: 5 pães e 2 peixes. E a partir disso Jesus abençoa os pães, agradece ao Pai, e ele realiza o milagre da partilha e da solidariedade. Nós não encontramos aqui em momento algum a palavra política pública. Porém, encontramos aqui o valor da partilha e da solidariedade. Qual é o problema público que nós encontramos nesse trecho? A fome, que não era apenas algo assim contemporâneo a Cristo,
mas ainda é algo infelizmente presente no tempo odierno. E Jesus, portanto, clama aos discípulos para a corresponsabilidade neste problema. Por isso ele diz: o que vocês têm? Jesus não fez cair pão do céu, mas a partir daquilo, do concreto que os apóstolos tinham, 5 pães e 2 peixes, é que ele realiza o sinal da partilha e da solidariedade. E não nos esqueçamos que na Sagrada Escritura o número 7 é o número da plenitude. Dizer, portanto, que eles tinham 5 pães e 2 peixes, significa que os discípulos doaram tudo aquilo que eles tinham, tudo aquilo que eles possuíam. E por isso não faltou a ninguém. É a lógica de Jesus. Quando nós superamos a ganância, quando nós superamos a autossuficiência, nós somos capazes de exercer a partilha e a solidariedade. Nesses gestos fraternos que nos ajudam a ser pessoas melhores, pessoas que pensem nas necessidades dos outros. Então, é isso que a palavra sempre favorece. Ela colabora para que possamos injetar nas nossas ações cotidianas valores fundamentais. E aqui ele destaca, portanto, a partilha e a solidariedade. Foi justamente o caminho que ele nos ensina quando ele vence as tentações no deserto, que foi o primeiro domingo na nossa celebração litúrgica católica. A primeira tentação que o Senhor supera é a tentação da ganância, é a tentação do ter, do acúmulo. O diabo disse-lhe: transforma essa pedra em pão, e ele não transformou. E é a tentação que todos nós corremos, de enxergar naquilo que não é um alimento. Quanta gente tão gananciosa que só falta comer o dinheiro, ou só falta comer o seu carro, o seu celular, a sua casa, acaba investindo uma força tão acentuada naquilo que só falta comer, não é verdade? Foi a tentação que o Senhor supera. Ou seja, nós não devemos enxergar naquilo que não é alimento um abastecimento existencial, senão corremos o grande risco da frustração. E, portanto, fazendo o paralelo dos 2 textos, a gente chega nesta conclusão que só vamos superar a tentação da ganância, do acúmulo, do ter, do poder, na medida em que nós estivermos vacinados nos valores da fraternidade, da solidariedade, da caridade, que são gestos concretos que favorecem a construção do reino de Deus. Por isso a palavra, ela é um grande sustento para a igreja e é ela que ilumina a nossa ação política. E junto, claro, com a doutrina social da igreja, que é uma riqueza que nós devemos redescobrir cada vez mais. Nós católicos conhecemos mais ou menos o catecismo da igreja. Porém, infelizmente, conhecemos quase nada da sua doutrina social. Precisamos redescobrir o valor da doutrina social da nossa igreja, que está sustentada a partir de 3 pilares fundamentais, que é a dignidade humana, a justiça social e o bem comum. Logo, se percebermos que a dignidade humana está sendo desrespeitada, nós devemos profeticamente, enquanto igreja, denunciar. Da mesma forma, a justiça social, quando se transforma em injustiça, e o bem comum, quando se transforma em bem de um ou bem de alguns, também deve ser profeticamente denunciado. Então, meus irmãos, a grande proposta da igreja, com todos esses valores elencados, claro, poderíamos citar tantos outros, mas aqui de forma bem resumida, todos esses valores, na verdade, ajudam as políticas públicas a estarem humanizadas. Esta é a palavra fundamental nesta campanha da fraternidade. Porque enquanto as políticas públicas estiverem
com segundos interesses, sustentando empresas, sustentando outras situações que não sejam de fato um orçamento direcionado ao bem público, teremos muitas deficiências na sua execução. Por isso, a grande proposta da nossa igreja com esse objetivo é justamente favorecer um debate de modo que tenhamos políticas públicas humanizadas. E Jesus, claro, é o nosso modelo por excelência que ajuda a humanização destas políticas públicas. Por isso temos aí como primeiro objetivo específico conhecer como são formuladas e aplicadas as políticas públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro. Aquilo que eu já disse, identificando um problema público, se elaboram programas, se elaboram ações voltadas para a superação desses problemas públicos, que são, na verdade, as políticas públicas. Muitos se questionam, o que tem a ver essa campanha da fraternidade conosco? Tem tudo a ver. O simples circular que você lá toma para ir ao seu trabalho no dia a dia é política pública. A consulta que você vai lá no posto de saúde é política pública. A escola que os filhos de vocês estão ali no cotidiano é política pública. Ou seja, nós estamos com elas o tempo todo. Convivemos com as políticas públicas. Agora, a sua aplicação, a sua execução não tem outra forma que não seja pelo orçamento público, pela verba pública. E nesse sentido, nós somos bilionários, para não dizer tantos outros áreos aí, né? Nós somos, com os impostos, com todo investimento que a gente faz, e verba temos. Agora, basta refletir e analisar se realmente esta verba está sendo aplicada ou não na execução desta política pública, tá certo? Depois, exigir ética na formulação e na concretização das políticas públicas. Aquilo que eu dizia e repito, elas devem visar o bem comum, a justiça social e a dignidade humana. Agora, se debaixo de muitas políticas públicas existir o interesse de empresas, interesses que vão na contramão desses 3 pilares citados, aí devemos profeticamente questionar e denunciar determinadas políticas públicas. O próprio vídeo oficial da campanha da fraternidade, produzido pela CNBB, destaca, por exemplo, a questão do agrotóxico. Sabemos perfeitamente que traz um grande mal à nossa saúde. Porém, existe política pública voltada à prática do agrotóxico. É ético? É moral? Por isso devemos questionar. Devemos intensificar esse debate. Tá certo? Depois, despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção de políticas públicas em âmbito nacional, estadual e municipal. Essa participação se dá de muitas formas. Existe, por exemplo, a participação do Conselho Paritário. Temos aqui, alguns presidentes de determinados conselhos, porque é o conselho que justamente vai ajudar, ou melhor, vai fiscalizar toda a questão do orçamento público e se realmente ele está sendo direcionado à política pública. Então, é uma participação fundamental. Sabemos que existe um percentual que representa os munícipes e um percentual que representa o próprio governo. E por isso a participação dos munícipes é de fundamental importância. Depois certamente vamos falar mais sobre isso. Temos, por exemplo, a participação por meio de audiências públicas, por meio de fóruns. Temos também a participação por meio do observatório social, que graças a Deus existe aqui no nosso município de Taubaté. A nossa presidente está aí, a senhora Leila. Está aí, né, Leila? A salva de palmas é para ela.
Depois ela vai explicar um pouquinho. Já se inscreveu, né, Leila? Que bom. Então, depois ela vai explicar um pouquinho toda a dinâmica do trabalho do Observatório Social, que na nossa diocese só existe em 2 municípios, infelizmente, aqui em Taubaté e em Pinda, mas podemos intensificar a dimensão do trabalho aí do Observatório nos demais municípios. Quem sabe começando nesses 2, não motivam outros a fazerem, que é justamente o monitoramento da aplicação da verba pública no nosso município. O trabalho recente deles foi em relação a 4 creches aqui do município de Taubaté, inclusive uma creche pertence territorialmente à paróquia São Vicente de Paulo, aqui no Parque Três Marias, onde eu sirvo, e fizeram um trabalho sério neste acompanhamento. Então, é uma forma também de participar. São todos voluntários. Ninguém ganha para isso. Mas é consciência cidadã. É consciência de participação. Então, existem muitas formas de nós estarmos participando. Valorizemos esses canais de participação. Depois, propor políticas públicas que assegurem os direitos sociais aos mais frágeis e vulneráveis. Sabemos que quando as políticas públicas não são executadas da forma eficaz, infelizmente os primeiros a sofrerem as consequências são os mais pobres e vulneráveis. Sempre me recordo de um exemplo triste que nós tivemos, ainda temos, da campanha da Fraternidade 2016, que teve a temática Casa Comum, Nossa Responsabilidade, em que a igreja, na ocasião, destacava a reflexão ao saneamento básico. E muitas pessoas se questionavam, por que a igreja está preocupada com esgoto? Por que a igreja está preocupada com cano? Os questionamentos eram nessa direção, infelizmente. Daí a gente constata o que na nossa realidade brasileira. Não nos esqueçamos que a campanha é uma campanha nacional. Gente, se nós não nos sentirmos provocados, se nós não nos sentirmos profeticamente inquietos em relação a crianças que diariamente têm contato com água contaminada, devemos repensar a compreensão da nossa fé cristã. E desculpe o termo, água contaminada aqui, compreendam, água com fezes, porque não há esgoto, não há tratamento de água. Se isso pelo Brasil afora não nos inquietar, enquanto cristãos, diante desse Cristo que veio e disse lá no seu discurso do Bom Pastor, em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, e esta vida em plenitude começa aqui já, não precisamos morrer para tê-la. Claro, a vida em plenitude é depois da nossa passagem por aqui, mas isso não significa que já aqui não deva acontecer esta vida em plenitude. Foi a oração depois da comunhão na missa, desse segundo domingo da Quaresma. Nós rezávamos a Deus agradecendo que Ele já nos concede aqui na terra participar das coisas do céu. Olhem só que belíssimo. E como que nós participamos destas realidades celestes? Quando vamos construindo esses valores evangélicos, ou seja, esses valores de fraternidade, de solidariedade, de justiça, de amor, de respeito, perdão e a reconciliação. Por isso, não podemos jamais perder do nosso horizonte este foco no que diz respeito às pessoas mais pobres e vulneráveis. Tá certo? Depois, trabalhar para que as políticas públicas eficazes de governo se consolidem como políticas de Estado. Ou seja, a política de governo é aquela que está totalmente dependente do governo na gestão daquele determinado período em que ele foi eleito. Já a política de Estado, ela deve acontecer de forma permanente
é garantida por lei, independentemente do governo que esteja na gestão. Então a igreja nos convida a identificar uma política de governo que possa se consolidar em política de Estado, pois é uma forma de garantir que esta ação continue, independentemente do governo que esteja na gestão. Por exemplo, todos nós já escutamos e sabemos da existência da política pública de Estado chamada SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Claro, ele não está 100%, e por isso é a campanha da fraternidade. Mas já imaginamos o Brasil sem o SUS? Mais de 75% dos brasileiros dependem exclusivamente do SUS. Tivemos a campanha de 2012, que tratou da fraternidade e saúde pública, em que a igreja nos convidava a valorizar o SUS. Tem muitos países por aí afora, meus irmãos, que quando a gente se acidenta, né? Até a seringa do hospital você tem que pagar, né? Isso no Brasil não acontece, graças ao SUS. Pagamos, claro, de outra forma, pelos impostos, mas serve de modelo para o mundo todo o Sistema Único de Saúde. Agora, o problema não é o SUS, o problema são as pessoas envolvidas nele, para que possam verdadeiramente garantir o nosso acesso à saúde pública. E aqui entra a questão, na verdade, né, a política de governo caminha junto com a política de Estado. Existe a política de Estado SUS, mas é a política de governo que também vai favorecer como ter acesso a esta política de Estado, né? Então, na verdade, aí caminham juntas. Então, é um valor aí que a igreja reconhece e por isso pede para uma boa reflexão para que se consolide aí em política de Estado. Depois, o penúltimo objetivo, promover a formação política dos membros de nossa igreja, especialmente dos jovens, em vista do exercício da cidadania. Essa formação é urgente, é emergencial. Devemos ter, de fato, pessoas capacitadas que tenham esta visão cristã da realidade social com a qual convive, para que possa elaborar e executar políticas que vão favorecer a construção de uma humanidade melhor. E esse objetivo aqui favorece o último, que é justamente suscitar cristãos católicos comprometidos na política como testemunho concreto da fé. Ou seja, devemos trabalhar a partir da base. Nós tivemos a campanha de 2015 que tratou da fraternidade e sociedade, buscando a redescoberta dessa dimensão tão importante da fé, que é a dimensão social, que o Papa Francisco tanto destaca na Evangelii Gaudium, seu primeiro documento magisterial. E ele diz justamente isso, que a nossa ação social, ela deve estar influenciada pela nossa fé, deve estar orientada pela nossa fé. E justamente em 2014, na formação dessa campanha lá em Itaici, nós tivemos uma palestra com um deputado federal, e ele dizia justamente isso na sua reflexão. Ele dizia assim: não existe político corrupto, existe corrupto que entra para a política. É o inverso, e realmente é a verdade, né? Porque infelizmente a corrupção, a desonestidade está na base muitas vezes. Às vezes falamos tanto dos políticos, falamos tanto de Brasília, mas às vezes as pequenas desonestidades, as pequenas corrupções começam dentro de casa, se nós não tomarmos cuidado. Às vezes é um dinheiro que pega escondido, oculta uma verdade, etc. Então, tomemos cuidado e vamos de fato promover a família, e o texto base destaca isso como seu último elemento do primeiro capítulo do Ver,
E ele pede justamente para que a gente trabalhe a formação familiar, que é a primeira sociedade com a qual convivemos, de modo que esses valores humanos e cristãos sejam desenvolvidos no lar. Assim vamos garantir um bom futuro para a nossa sociedade. Ao mesmo tempo, o nosso cenário nacional, o nosso cenário político estará um pouco diferente, né? Então é isso que brevemente eu partilho com vocês, que são propostas concretas da nossa igreja. Espero mais uma vez ter colaborado um pouco e vamos levar para frente essa campanha da fraternidade de modo que ela seja bem trabalhada nas nossas paróquias, comunidades, e clamo aqui a vocês, vereadoras, vereador, né, os três aqui presentes, que nós não somos adversários, somos parceiros. E pelo amor de Deus, nos ajudem a promover políticas públicas que realmente vão garantir os nossos direitos aqui no município de Taubaté. Digam lá para os outros 16 que não vieram, tá? Deus abençoe a todos. Muitíssimo obrigado, Padre Leandro, que sempre vem trazer lucidez e clareza sobre os temas de forma tão competente para a gente refletir aqui na Câmara sobre a campanha da fraternidade. Antes de passar para o uso da tribuna dos munícipes inscritos, eu vou concluir essa etapa passando a palavra à ex-vereadora e, inclusive, autora do decreto sobre a conferência da campanha da fraternidade, Celinha, que poderá fazer uso da palavra por até 5 minutos. Boa noite a todos. Muito bem-vindos a esta nossa conferência, a 16ª conferência anual da campanha da fraternidade, da qual realmente, como disse a vereadora Lorene, tem a honra, né, de poder ter sido a autora há 16 anos, né, 17 anos, há 16 anos ela acontece e graças a Deus há 16 anos eu me faço presente aqui porque eu acho de sua importância para nós cristãos católicos. Mas cumprimento a mesa, primeiramente, da pessoa do Padre Leandro Alves, coordenador de pastoral da campanha da fraternidade, que todos os anos aqui nos abrilhanta com suas palavras, com o seu estudo, representando toda a Diocese de Taubaté. Parabéns, viu, Padre Leandro, pelo seu trabalho. Cumprimento a vereadora Lorene, vereadora Goretti, vereador Vanoni e os ex-vereadores, né? Jair Gomes, Jofre Neto, que na época, juntamente com a vereadora Goretti, quando a gente fez esse decreto, eles eram nossos companheiros. E o Miguel Figueira, né, que foi antes de nós, vereador Miguel Figueira, mas que também sempre nos acompanhou por aqui. Eu digo a todos que esse momento é de suma importância para a nossa cidade, para a nossa diocese. Pena, como disse o Padre Leandro, que nós não temos os vereadores aqui. 16 estão ausentes, alguns representados por seus assessores, mas seria muito importante, porque mais do que nunca é falar de políticas públicas. Então, seria muito importante que eles estivessem aqui. Eu sinto muito, né, como cidadã, como uma ex-vereadora que nunca deixou de comparecer aos eventos, aos assuntos sérios da Câmara, mas eu fico muito triste, realmente, como uma cidadã, como ex-vereadora, eu fico muito triste. Queremos também cumprimentar a todos que estão presentes, não dá para falar, mas os padres presentes, né? Padre Roger Mateus, e Padre Luiz Gustavo, da Catedral, pároco e vigário, Padre Luciano, da Santo Antônio de Lisboa. Eu fico maravilhada, eu queria ser da Santo Antônio de Lisboa, porque se faz sempre presente, né? Palma para eles. Assim como as outras também aqui presentes, me desculpe não lembrar de todos, mas eu aqui me faço presente também em nome da minha paróquia, São Pedro, onde nós realizamos o estudo da campanha da fraternidade. Eu sou missionária da Mãe Peregrina, aí nós temos o casal responsável pela diocese, o coordenador da diocese, Cláudia e Ferraro. Eles estão aqui presentes, eles sabem, né, o nosso trabalho, não da paróquia São Pedro, mas de todas as paróquias da diocese que fazem um estudo
5 encontros, cada encontro falando da campanha da Fraternidade de Políticas Públicas. O nosso encontro de ontem, Padre Leandro, foi o segundo encontro. Nós falamos justamente o que são políticas públicas. As famílias reunidas no bairro, à noite, aquela chuva que caiu, nós estávamos lá reunidos, estudando. É uma minoria? É, mas nós estávamos falando. Pena também, eu digo, que a igreja, as paróquias, muitas vezes, eu falo porque por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente sente, se omitem para falar durante a campanha sobre as políticas públicas, na sua homilia, no seu trabalho, mas eu sei que o trabalho formiguinha está sendo feito. E eu fico muito feliz. Deveríamos ter mais pessoas aqui hoje, mais paróquias, mais representantes dos CAEPs, né, dos seus coordenadores e pastorais, que eu sei que tem alguns aqui, mas precisávamos ter muito mais. E mais do que nunca, esse tema da campanha da fraternidade, totalmente ecumênico, que não tem a ver com a Igreja Católica, mas tem a ver com a preocupação com o cidadão, com o homem, com o cristão. É não separar a comunidade do nosso ser cristão. Então, eu digo a todos que, da minha parte, como nós falamos no encontro de ontem à noite, nós queremos melhorar nossa participação. As audiências públicas, como falou o padre, como falou a vereadora Goretti, nós precisamos de uma participação efetiva, porque é ali naquele momento da audiência pública, um dos itens da campanha, que nós vamos perceber que nós podemos colaborar, podemos mudar o rumo de muita coisa. Então, acho que nós temos que participar mais, sim. E as paróquias, as cidades, fazem os seus encontros, fazem esses momentos de conferências. Quantos resolveram e foram fazendo seus decretos, suas leis, depois que nós começamos, há 16 anos atrás, com Dom Carmo, aqui, ainda no prédio antigo da Câmara Municipal, e nunca paramos. Mas precisamos nos comprometer mais. Os nossos governantes, os nossos eleitos, os nossos vereadores. Que apareceram, mas só para encerrar, por favor, né? Tivemos uma amostragem, porque nós somos agraciados, abençoados com muita coisa boa, mas muito poderemos melhorar, né? Então, muito obrigada pela oportunidade e que sejamos mais comprometidos com as nossas políticas públicas. Obrigada, boa noite. Muito obrigada, vereadora Celinha. Bom, passamos agora para a abertura da tribuna e uso da palavra pelos munícipes previamente inscritos, que disporão de 3 minutos cada para suas considerações sobre o tema da campanha da Fraternidade de 2019. E o primeiro inscrito para o uso da tribuna é o nosso também ex-vereador Jofre Neto, que convido a subir até a nossa tribuna. Em seguida, para que já possa se preparar, o ex-vereador Miguel Figueiro e, por último, Leila Roman, do Observatório Social. Senhora Presidente, Padre Leandro, Cônego Luciano, Padre Luiz Gustavo, Padre Roger, membros de pastoral, senhora vereadora Goretti, senhora ex-vereadora Celinha, vereador Vanoni, vereador Miguel Figueira, ex-vereador Miguel Figueira. Senhoras e senhores, depois da exposição brilhante do Padre Leandro, fica pouco a acrescentar, também da vereadora Goretti, mas eu gostaria de contribuir brevemente com uma reflexão. Na realidade, o que está em jogo na campanha da fraternidade é distinguirmos entre ser cidadãos ou súditos. Os súditos sofrem as decisões dos governantes e esperam, com muita esperança, que eles atendam às necessidades do povo. Já os cidadãos participam das decisões, são co-participantes, são coautores das decisões das políticas públicas. Mas como participar se isso
não é ensinado em lugar nenhum. Nós não temos uma cultura de participação, porque isso não nos é ensinado, pelo contrário, é desestimulado que se participe muitas vezes. Formalmente, nós temos muitos canais de participação, o mero acompanhamento das sessões da Câmara Municipal, que é o poder mais democrático que tem, porque trabalha às vistas da população, as audiências públicas, o orçamento participativo, tudo isso está previsto na lei. Os conselhos, mas na prática não sabemos como fazer. Nesse sentido, eu, com a experiência de tantos anos e como agente de pastoral, eu escrevi, a convite do Padre Toninho, que é um dos autores do texto base da campanha da fraternidade, um pequeno manual. Políticas públicas, o que eu posso fazer na prática. E dentre os muitos caminhos, eu destaco os conselhos municipais. Nos conselhos municipais, você pode estar presente e, na prática, você realmente participar. Já concluiu, senhora vereadora. Nos conselhos, os prefeitos são obrigados, pelo menos, informar o que pretendem fazer e, além disso, se obrigam depois a ainda obedecer, a palavra é essa, as decisões a serem tomadas. Fica, portanto, um desafio e um convite, uma convocação da campanha da fraternidade a ocuparmos esses espaços. É isso que está à nossa frente, um espaço e um desafio. Muito obrigado. Muito obrigada, Geoffrey Neto. Passo agora a palavra ao ex-vereador Miguel Figueiro. Miguel Figueira. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de apenas parabenizar a Igreja Católica, a minha igreja, por esse trabalho que vem fazendo há tanto tempo, né? A doutrina social da igreja vem lá desde o começo da igreja. Pensando bem, o que seria do Ocidente quando aconteceu a queda do Império Romano, se não fosse a Igreja Católica? Todo o Ocidente foi entregue aos bárbaros. E quem cuidou do povo foi a Igreja Católica. O que seria do mundo sem as santas casas de misericórdia? No mundo inteiro, cuidou do povo doente. Para se ter ideia, a primeira Santa Casa do Brasil, a Santa Casa de São Paulo, fundada em 1562, cujo primeiro paciente foi o cacique Tibiriçá. E até hoje nós ainda temos São Luís do Paraitinga, Santa Casa de São Luís do Paraitinga, Santa Casa de Pindamonhangaba, Santa Casa de São Paulo, Santa Casa esparramada por todo o país. Que dizer eu peço, inclusive, para todos os católicos que leiam o documento do Papa Leão XIII, Rerum Novarum, que é a carta magna da doutrina social da igreja. Leiam esse documento para vocês verem que beleza. Continuando, os colégios fundados pela Igreja Católica, o trabalho dos jesuítas, o que seria do Brasil sem a Igreja Católica? Toda a igreja é fundada através de uma igreja católica que fica ali no centro, toda a cidade, né, fundada em cima de uma igreja católica. Pode olhar a fundação das cidades brasileiras. E é esta igreja que vem cobrando, que vem participando e vem ajudando o povo, não só católico, mas todo o povo brasileiro, com a sua doutrina social. Que trabalho que a Igreja Católica tem feito desde o descobrimento do Brasil. Aliás, a primeira missa foi celebrada por um franciscano. Lembrando, esqueci, que eu também sou franciscano, sou ministro da Ordem Franciscana Secular de Taubaté. E com muito orgulho, só esquecendo que também participo da pastoral carcerária da Diocese de Taubaté. Com muito orgulho, eu participo desta pastoral. O tempo é curto, mas lembrando, o que seria do mundo sem a Igreja Católica, né? O que seria do mundo sem a nossa igreja? E com essa campanha da fraternidade,
que faz nós lembrarmos sempre do mais humilde e do cidadão mais carente. Deus é Pai a todos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, senhor Miguel. Passo, então, para concluir a participação dos inscritos nessa noite, a senhora Leila Romã, representando o Observatório Social do Brasil, em Taubaté. E como nós não tivemos 10 inscritos, a senhora Leila pediu para usar por 2 vezes. Vou considerar a margem escrita, tá, Leila? Para vocês poderem apresentar o Observatório Social com um pouquinho mais de tempo para a gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu sou Leila, né, e integro o Observatório Social de Taubaté, do Brasil em Taubaté. Então, quero cumprimentar a mesa, né, na pessoa aí da vereadora Lorene, da vereadora Gorete, da Celinha e do padre Leandro, que nos atendeu prontamente aí há umas 2 semanas, né, padre? Lá para apresentar o observatório. Então, é um prazer muito grande. Na época que eu me apresentei para o padre Leandro, eu falei para ele assim, olha, é um prazer muito grande. O Observatório Social de Taubaté foi fundado em 2015. E agora, né, 2019, nós estamos aqui firme e forte apresentando na campanha da Fraternidade nosso trabalho. E aí, então, eu complemento a fala do querido professor Jofre, que falou de ser cidadão, de exercer a cidadania, e o observatório é uma forma, né, uma das muitas formas de exercer a cidadania. Então, o observatório, ele nos propicia, ele nos traz uma metodologia de monitoramento das compras públicas em Taubaté, né? Na cidade que ele está sediado, tudo de uma forma muito clara, né? A gente não tem aqui numa cidade faz de um jeito, para algumas compras faz de um jeito. Então ele segue uma metodologia. Isso para a gente é muito importante. Vocês nunca verão na mídia ou qualquer membro do observatório falando que encontrou uma mazela nos órgãos monitorados. Mas nós registramos, sim, junto ao órgão, junto ao Ministério Público Estadual, Federal, o que nós encontramos, tá? Então, como eu disse, é uma oportunidade dos cidadãos, das pessoas que queiram participar, de vir conhecer a metodologia e, se couber aí, dentre as suas atividades, que venha fazer parte conosco. Porque a gente tem atividade para praticamente todas os órgãos, os departamentos, a gente tem atividade, né? Nós fizemos recentemente, desde 2017, nós ficamos 2 anos monitorando a construção de 4 creches que fora feita com a verba do governo federal. Então, durante 2 anos, a Marge e membros do observatório ficava mensalmente visitando as creches com o governo municipal, né? Ia junto com o pessoal de obras, tirava fotos e a gente ia, então, pontuando o que a gente encontrava que estava fora do projeto. E isso foi muito interessante. E é isso que eu convido, então, o munícipe, né, as pessoas que se interessarem. O nosso escritório fica na Rua Venezuela, 321, Sala 2. Então, nós temos uma estagiária que fica lá e os voluntários que, de acordo com as atividades, eles vão se apresentando e vão fazendo, tá? Nós precisamos muito de engenheiros. Aí tem muitas pessoas que dizem, olha, mas eu não queria me indispor na prefeitura, a gente em Taubaté conhece todo mundo. Não precisa. Pode vir para o observatório, assina um termo de confidencialidade e só quem assina
todos os documentos que saem do observatório é a presidente. Então, ninguém sabe quem participa do observatório, quem participa como voluntário, quem assinou e quem falou. Então, podem vir, meu tempo já acabou, eu agradeço muito aqui a participação, muito obrigado à mesa diretora e fica então o convite para os cidadãos que queiram participar do observatório. Muito obrigada. Muito obrigada, Leila, pela importante apresentação do Observatório de Taubaté para a nossa cidade. Quem quiser conhecer mais, tem os contatos na rede social, é bem facinho de achar, né? Então, entre em contato na Câmara também, que a gente tem os contatos deles para compartilhar com quem quiser fazer parte, se sentiu convidado, interessado ou chamado para essa missão também, além das que vocês já cumprem nas nossas paróquias e comunidades. Neste momento, eu passo a palavra aos senhores vereadores e, inicialmente, ao meu colega, grande vereador Vanoni, para que faça o uso da nossa, de 1,70 m e o único presente aqui no plenário hoje, nessa noite, junto de mim, da vereadora Goretti. Com a palavra, o vereador Vanoni. É bom saber que temos 3 grandes mulheres aí na coordenação da mesa, isso é muito bom, é a força das mulheres. Presidente, vereador Loreni, vereadora Goretti, a nossa sempre vereadora Celinha, né? Tive o prazer de ser vereador contigo e tenho boas lembranças, boas recordações, Padre Leandro, Padre Luiz Gustavo, Padre Roger Mateus, Cônego Luciano e demais paroquianos, né? E católicos fervorosos. Eu sou ligado à Paróquia Sagrado Coração de Jesus e eu fiz questão, eu não ia usar a palavra não, mas eu fiz questão porque eu acho que a igreja, ela tem que ser mais objetiva na questão política, né? A força que a igreja tem se faz necessário de ela ser mais contundente para se combater a má política no Brasil. Infelizmente, é a maioria. A maior parte dos políticos só pensam no seu bem-estar. Eu quero registrar aqui, eu fiz questão de registrar, 2001, nós conseguimos resolver uma questão, Padre Leandro, aqui em Taubaté, uma questão grave, graças à participação, na época, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Padre Moacir Pedrini, eu acho que alguns de vocês conhecem o Padre Moacir Pedrini. Nós tínhamos um problema certo com o Cadeão, eu acho que a vereadora Celinha, na época de 2001, o vereador Jofineto também estava conosco, a vereadora Goretti também. Nós tínhamos um problema, fechou o Cadeão em Taubaté naquela época, no ano 2000. E o governo, na época, Geraldo Alckmin, tinha para dar o CDP, ofereceu um CDP para Taubaté. Era para resolver os problemas dos nossos detentos, nossos presos de Taubaté. Daí ofereceu um CDP para abrigar 700 presos, mas era regional. Sabe o local que eles escolheram? Todo mundo conhece o SEDES? Todo mundo conhece naquele local, porque aquela área pertence à Secretaria de Assuntos Penitenciários, certo, Geoffrey? E ali iniciou um canteiro de obra para instalar o Cadeão CDP. Daí nós fizemos um movimento, o vereador Jofiné, na época, participou, vereadora Goretti, vereadora Celinha, todos os vereadores participaram. E nós lutando, tentando remover, nós precisávamos de construir aquele local, porque nós tínhamos os nossos, quer queira, quer não, os nossos irmãos menos favorecidos, sofridos, que acabam praticando delito e vão ter que pagar a sua sentença. Mas o local escolhido, eles estavam com o projeto de desativar o Carandiru em São Paulo, e o governador Geraldo Alckmin nos oferece um CDP no centro de Taubaté. Daí uma luta, daí nós envolvemos, conversando com o padre Moacir Pedrinho, envolvendo a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Padre Leandro. Foi feito um abaixo-assinado, os paroquianos participaram, se enganjaram. Ninguém era contra o CDP, era contra o local escolhido.
Foi em torno de 20 mil assinaturas. Levamos para o João Caramês, que era o chefe da Casa Civil do governador, e daí o governador determinou que fosse feito em outra área. Só conseguimos ter feito em Taubaté graças à participação, certo, Miguel Figueira, dos paroquianos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Então, eu quero também registrar aqui, na Carta Magna, diz aí sobre os jovens, Padre Leandro. A vereadora Loreni, ela apresentou a Câmara Jovem. Inclusive, estou colocando uma emenda, né, para atender aos jovens de 15 a 17 anos, criando o jovem, o vereador. Não seria mirim, né? Mas o jovem vereador. Quero parabenizar a vereadora Loreni, as emendas estão prontas e nós vamos ter aqui em Taubaté a Câmara dos Jovens Vereadores. Parabéns, Loreni. Olha, e parabéns à Igreja Católica. E, padre, nós queremos, por parte dos senhores, né, que cutuque mais aqueles políticos que não têm compromisso, principalmente com o povo menos favorecido. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador Vanoni. Eu gostaria agora de passar um vídeo que o meu colega vereador Dentinho me enviou com uma mensagem para vocês. Boa noite, a sua bênção, Padre Leandro. Boa noite, vereadora Lorene, que está conduzindo essa sessão comemorativa da campanha da fraternidade. Vereadora Goretti, obrigado pelo carinho, por estar falando em nome da Câmara Municipal de Taubaté. Gostaria de estar presente com vocês, mas houve uma mudança. Hoje a colação de grau, formatura da minha filha, a caçulinha Isabela Rebeca, em contabilidade, e eu estou fazendo o papel de pai, representando a nossa Câmara Municipal também nesse evento. Quero mandar um grande abraço a todos vocês, que vocês possam verdadeiramente discutir políticas públicas em nosso país. Quando a gente fala em partido, PT, PSDB, Lula, Bolsonaro, nós estamos discutindo políticas partidárias, é o que desune as pessoas. Políticas públicas é um conjunto de ação pelo bem comum. Isso é o que faz bem para a nossa cidade, o que faz bem para a nossa população e principalmente aos nossos povos. Que possamos discutir políticas públicas à luz do Evangelho. Uma boa sessão a todos vocês, obrigado pelo carinho, um grande abraço, vereadora Lorene, grande abraço, vereadora Goretti, demais vereadores presentes, e vocês, todas as comunidades presentes, principalmente os nossos seminaristas. Grande abraço, vereador Dentinho. Obrigada. TV Câmara, a gente teve um probleminha com o vídeo aí, como vocês puderam perceber, né? O vereador é palhaço, com todo respeito, mas o vídeo não foi intencional, foi uma falha aí que tornou ele mais lento. De qualquer modo, a gente agradece e passa a mensagem do vereador que teve que ficar ausente por conta, né, do motivo que ele expôs. Bom, então eu vou fazer agora o uso da tribuna como vereadora para encerrarmos em seguida a nossa conferência. Por favor, vereadora Goretti, assuma a presidência. Boa noite a todos os presentes, aos cidadãos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais da Câmara de Taubaté também nessa noite. Eu quero começar ressaltando a presença dos que aqui estão hoje. O cônego José Luciano Matos Santana, pároco da Paróquia Santo Antônio de Lisboa,
o meu pároco, o padre Roger Mateus, lá da Catedral São Francisco das Chagas, onde eu participo, padre Luiz Gustavo também, padre Gabriel, vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora da Ajuda de Caçapava, muito obrigada por estar aqui conosco essa noite, o padre Celso Batista de Oliveira, lá da paróquia Nossa Senhora Conceição do Quiririm, está escondidinho lá no fundo, né, padre? Estou vendo que o senhor não está querendo aparecer, eu chamei a atenção, todo mundo olhou agora. Bom, eu quero também agradecer muito de coração e também ressaltar o nome das paróquias e comunidades presentes aqui nessa noite. Santo Antônio de Lisboa, Santa Terezinha, a Catedral São Francisco das Chagas, Nossa Senhora Aparecida, Convento Santa Clara, Nossa Senhora do Rosário, Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora da Conceição, São Pedro Apóstolo, Santa Luzia e com muito carinho o pessoal da comunidade Santo Agostinho, da qual eu faço parte, cresci junto com a minha mãe, que é a maior catequista da minha vida, Dona Ivone, que está aí também. Agradecer muito a presença de vocês. Também quero ressaltar aqui as comunidades São Judas Tadeu, São Vicente de Paulo, do Padre Leandro, onde eu tive a oportunidade de fazer escola de cidadania e falar um pouco da educação política e do objetivo 6 da nossa campanha da fraternidade desse ano, que é fazer formação, né, para a cidadania, sobre as políticas públicas da nossa cidade. Também quero agradecer e ressaltar muito a participação empenhada das comunidades Nossa Senhora Mãe da Igreja, da Estiva, e Nossa Senhora de Fátima, lá do bairro Continental, porque estiveram aqui na semana passada, numa reunião em que eu convidei pessoalmente 21 paróquias da nossa cidade, mas vieram 2. E eu quero agradecer muito porque vocês vieram e eles me ajudaram a construir essa reunião, essa conferência que nós estamos tendo aqui hoje, né? Essa coisa de priorizar a fala de quem está fora, deixar os vereadores depois para que pudessem responder a perguntas, tudo isso a gente construiu juntos aqui. Muito obrigada. Eu quero fazer uma fala, podendo mostrar um pouquinho para vocês o desafio do dia a dia, né? Enquanto também componente do Poder Legislativo, vereadora que eu também sou gestora de políticas públicas, essa é a minha profissão. E quando eu entrei na faculdade, lá na USP, há 10 anos, em 2009, eu falava assim, o pessoal perguntava, que faculdade que você faz? E eu falava, gestão de políticas públicas. E gestão do quê? E hoje em dia, todo mundo já sabe o que são políticas públicas. 10 anos depois, estamos aqui com um tema tão importante como esse, Padre Leandro, Celinha, vereadora Goretti, podendo discutir nessa noite dentro da nossa igreja, que como o nosso ex-vereador colocou aqui, é tão importante na construção da nossa sociedade, do nosso país e da história do mundo, inclusive, né? Eu gostaria então de mostrar para vocês rapidinho, para tratar do meu tempo ali como eu me comprometi, o orçamento da nossa cidade. Quando o Padre Leandro disse que nós somos bilionários, eu contei lá para o pessoal na comunidade de Santo Agostinho, São Judas Tadeu, quando a gente fez o debate da campanha da fraternidade, que sim, nós somos bilionários nessa cidade. Esse dinheiro é meu, de vocês, vem dos nossos impostos. E o orçamento de Taubaté, pode passar a próxima? Na tabelinha, tá ali, ó, aquele número negrito lá embaixo, que eu não sei se dá para enxergar muito bem, mas é um número que é um palavrão. 1.180.700.000 reais é o orçamento anual da cidade de Taubaté para 2019. Dinheiro nosso, empregado nas políticas públicas, que a vereadora Goretti, algumas delas, ela apresentou para a gente na fala dela, e que tratam de resolver os problemas da sociedade. E tem que resolver, gente, o problema de todo mundo. De quem a gente gosta, de quem a gente não gosta. De quem a gente concorda com o estilo de vida da pessoa, de quem a gente não concorda também. O orçamento público é um recurso que vem dos impostos de todo mundo e tem que ser empregado com eficiência e qualidade para trazer um pouquinho da vida do céu aqui na terra para a gente, né? Para que a gente possa, então, partilhar, assim como a mensagem de Jesus colocou, o amor dele por todas e todos, e poder entender que, sim, a gente precisa cuidar da saúde, da habitação,
dos nossos irmãos e irmãs. Para fechar já, porque o tempo já está acabando de novo, eu mostrei aqui um pouquinho do orçamento do nosso país e essa fatia amarela grandona, que é quase a metade do nosso orçamento do Brasil, serve para pagar juros de dívida. Só para a gente lembrar e saber disso, tá bom? E, por último mesmo, que não basta só gastar mais ou menos, tem que gastar com qualidade e eficiência. Às vezes a gente consegue lá na paróquia, na comunidade, gastar menos, mas ter um resultado melhor. Isso é possível e é isso que a gente precisa cobrar dos nossos governantes. Fico à disposição. Muito bem, neste momento convidaremos a todos para cantarmos junto aqui com os músicos da Catedral São Francisco das Chagas, Franklin Rocha no vocal e Fabiano Vieira no violão, o hino da Campanha da Fraternidade 2019. Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Que neste tempo quaresmal nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda ganância e tentação. Arrependemos, eis que o tempo já chegou, tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Em Jesus Cristo uma nova aliança, fez o Senhor com o seu povo instaurar um povo rico de justiça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Ser um profeta na atual sociedade, da ação política com fé participar, é o dom de Deus que faz do amor fraternidade, e bem comum faz bem de todos se tornar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Muitíssimo obrigado, Franklin, Fabiano,
por vir aqui encantar a gente com a música de vocês também nessa noite. Muito obrigada de coração. Bom, nós vamos passar agora ao final da conferência e eu gostaria muito de convidar todos os padres aqui presentes para subirem aqui conosco até a mesa diretora, para a gente fazer então uma bênção final dos padres aqui conosco nessa noite, aproveitando a presença importante deles aqui com a gente. Padre Celso, não fuja. Obrigada, Padre Roger, Padre Gustavo. Convido os padres para que juntos possamos dar a bênção ao nosso povo, que esta bênção se estenda a todo o nosso município de Taubaté e todas as nossas políticas públicas para que estejam mais humanizadas. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Francisco das Chagas, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço de coração a todos os presentes, foram quase 100 pessoas aqui nessa noite conosco, que a gente possa multiplicar a educação política, o objetivo 6, o objetivo 3 da nossa campanha, participar cada vez mais. Vereador Vanoni, vereadora Goretti, todos os presentes, padres e comunidades e paróquias, muitíssimo obrigada a todos vocês. Declaro encerrada a conferência da campanha da fraternidade da Igreja Católica. Obrigada, Ju. Boa noite a todos e todas.